eu queria, junto com você, tirarmos lição do momento em que Eliseu estava junto com outros homens de fé, e eles passaram por um imprevisto, e esse imprevisto trouxe lições poderosíssimas para aplicarmos na nossa vida hoje, especialmente na sua vida econômica. Não, preste atenção, por favor, põe aí. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. O que a gente entende e aprende com isso? Eles estavam no lugar estreito. Então tudo nos leva a crer que o lugar era apertado. Eles poderiam muito bem, estando nesse lugar apertado e conseguindo fazer as suas atividades, deixar para lá. Aquela velha história, tá bom aqui mesmo. Mas havia neles visão para crescer, visão para avançar. Então eles se mexeram. Aqui é uma lição para que eu e você, nenhum de nós, tenhamos o espírito de acomodação. Você sabia que tem gente que está com a vida parada, a vida dela ainda não andou, ela ainda não deu testemunhos, ela não avançou, não cresceu. Não é por falta do agir de Deus, não é por falta de oração, não é por falta de propósito, mas a coisa ainda não arrebentou, porque a pessoa é o que, gente? Não ouvi, pessoal? Acomodada. Você sabe que o acomodado, nada incomoda ele. Para o acomodado está tudo bem. Para o acomodado, o pneu do carro está careca, ele está tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Para o acomodado, o sapato do filho já não abriu nem a boca de jacaré, já foi de hipopótamo, que é maior. E ela olha ali e fala: não, meu filho, tá bom. A geladeira está lá amarrada com aquele elástico, quando toca dá choque. A cama está lá com um tijolo embaixo, com uma lata de tinta segurando. O sofá tem que botar o pano porque tem um buraco, quando senta o traseiro vai lá no chão. Mas para o acomodado, está tranquilo. E desculpa, gente, isso não é uma ofensa caso alguém esteja nessas condições, porque muitos aqui chegaram aqui assim, uma situação difícil. Quem nunca teve uma cama escorada com uma lata de tinta? Quem nunca colocou uma manta em cima do sofá porque tinha um buraco ali? Não é o problema estar nessa situação. O problema é estar nessa situação e agir como se estivesse tudo bem, e não está, porque essa não é a vontade de Deus. Quando a pessoa não tem esse espírito de acomodado, ela vê o problema, ela fica revoltada e ela pensa: eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Que foi o que eles fizeram. O lugar estreito, pega a viga, vamos lá, pega a madeira, vamos fazer um lugar maior. Esse tem que ser o seu espírito. Está pequeno, então você pode partir para um lugar maior. Eu sei que há quem pense assim: mas se eu quiser sair desse ponto que eu tenho aqui hoje, que é pequeno, para um lugar maior, o lugar maior vai ser mais caro. Claro que vai ser mais caro. Só que quem tem visão e não tem o espírito acomodado, topa o desafio. Ele pensa: é mais caro, eu vou conseguir pagar, mas da mesma forma que é maior, o resultado também vai ser o que, gente? Maior. O problema é que às vezes a pessoa fica pensando: não, mas já dá para pagar as minhas contas. Visão fraca, porque está dando para pagar as suas contas, você chegou no limite, então você se acomodou. Sabe até onde você vai chegar? Até o momento em que você deixar de ser acomodado. Se a pessoa, a partir do momento que ela bate no peito e fala assim: pronto, para mim já está bom, já consigo me manter, já consigo pagar minhas continhas, ela vai parar ali, nunca mais vai avançar. As coisas não vão acontecer naturalmente. Quem não tem um espírito acomodado, chegou no limite, ela cresceu, então ela pensa: eu posso avançar mais, eu posso ir mais longe. Mas está bom para mim, mas às vezes não está bom para Deus. Às vezes está bom para você, mas Deus quer que você vá além. Não seja acomodado. Permita que as coisas ruins, que as coisas que ainda não aconteceram, causem um desconforto em você, até pelo fato de você saber com quem você fez uma aliança e com o tamanho do seu Deus. Deus é grande ou pequeno, gente? Ele quer fazer uma obra pequena ou grande na sua vida, gente? Grande! Então talvez a coisa ainda não avançou, porque entrou esse espírito de acomodação. Diga: eu não posso ser acomodado. E isso é muito sério, que ninguém pode falar do outro. Eu não posso falar: fulano, beltrano, ciclano é acomodado. Alguém pode falar assim do outro, gente? Quem é que tem que se avaliar? A própria pessoa. Segue o texto. E disse um:
serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Então o que aconteceu aqui? Agora foi um erro que eles cometeram. Eles queriam a certeza de que não iriam sozinhos e que Eliseu teria aqui com eles. Como se Eliseu não fosse, eles também não iriam. Esse é um erro. Às vezes a pessoa venceu até a etapa da acomodação, mas para ela tomar uma decisão na vida dela, ela não consegue fazer isso entre ela e Deus. Você conhece pessoas assim? Que ela mesma não tem aquela força de dizer: eu vou fazer isso e ponto final e vai em frente. Não, ela primeiro tem que ligar para a melhor amiga. Amiga, estou pensando em fazer isso, fazer aquilo, o que você acha? Digamos que ela ligue para a melhor amiga e a melhor amiga é acomodada. Que você acha? Qual conselho que você acha que a melhor amiga vai dar, gente? Não, tá bom, isso é demais para você. Mas ela, enquanto ela não tiver o conselho da melhor amiga, o conselho do colega de trabalho, o conselho da vizinha do 72 do lado, o conselho do pai e da mãe, se todo mundo não der ok, ela diz: não, como ninguém concorda, eu não vou fazer. Está errado. Você tem que entender uma coisa: se a ideia quem te deu foi Deus, então você não pode esperar que as pessoas deem o ok para você. Se Deus for com você, então você não precisará de ninguém. Amém, gente? Ninguém. Peraí, Deus me inspirou, eu tenho uma aliança com Ele, Ele está comigo, eu vou ficar esperando fulano, beltrano, ciclano aprovar? Eu vou na minha fé. Até porque a maioria hoje não tem o espírito de vencedor, tem o espírito de acomodado. Pode perceber, quando você começa a vir aqui, e você pega esse espírito da fé, e você começa a compartilhar com os outros, as pessoas ficam falando de canto de olho para você: ó, fulano está cheio de emoção agora, não é? Fulano está todo empolgado agora. Eu vi uma vez, a senhora disse que disseram para ela: fulano parece que agora está no mundo de Bob. Porque deixar de ser acomodado para alguns é estar no mundo de Bob. Deixar de ser acomodado para alguns é ser sonhador, não tem problema. Era assim que falavam de José, vocês lembram disso? Os irmãos acomodados, invejosos, falaram para José, falavam, né? Entre eles ali: José é um sonhador. Olha o final dos irmãos e o final de José. Quem hoje diz que você é sonhador, amanhã vai assistir o seu testemunho na televisão. Quem diz que você hoje está no mundo de Bob, amanhã vai ter que chegar para você com aquele sorriso amarelo e dizer: fulano, dá um empreguinho aí, dá um empreguinho para mim, ajuda aí, presta um dinheirinho aí, porque não tiveram a fé que você teve. Então, vá, você e Deus. Se Ele estiver contigo, você não precisa da opinião de ninguém. Amém? Mas eles queriam que Eliseu fosse. Se Eliseu não fosse, eles não iriam. Então tem gente assim: se fulano fizer, eu faço. O famoso ou a famosa Maria vai. Se é o Maria vai com as outras, gente? Seja Maria vai com as outras, não fica nessa não. E isso você vê que é tão inerente do ser humano, querer esperar alguém ir na frente, que até às vezes para vir aqui na frente do altar eu fico vendo isso. A gente chama alguém para alguma coisa, todo mundo fica assim: tem que vir o primeiro. Aí vem o primeiro, os outros vêm atrás. Não seja assim não, tem iniciativa. Se Deus falou contigo, vai. Se Deus falou com você, o que você tem que fazer, pessoal? Vai na fé, porque Ele é contigo. Amém? Segue. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, Senhor! Ele era emprestado. Esse ferro era um machado, pessoal. Estava tão difícil a coisa que até o machado era emprestado. O machado era emprestado. E eles viram lá caindo, ficou só com um pedaço de pau na mão, ficaram desesperados, foi o que sobrou. Às vezes a pessoa fica pensando: poxa, mas eu não tenho o que eu gostaria de ter para começar o meu próprio negócio, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas pare de ficar olhando porque você não tem, porque você já não tem. Você vai ficar olhando, chorando, especulando, conjecturando: mas eu queria ter aquilo para poder começar aquilo. Tá bom, esquece o que você não tem. O que você tem? Porque às vezes sobrou um pouco de dinheiro. Às vezes sobrou um carro velho lá, está lá na garagem caindo de pedaços. Pega aquele carro velho, vende e começa o negócio. Às vezes tem um terreno lá no interior, uma chácara velha que você não usa, pega aquilo, vende e começa alguma coisa. E às vezes não tem nada, começa com a fé, porque a fé levanta, muda qualquer situação. Amém, gente? Aí, olha o que o profeta falou, quando eles disseram: o machado era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Onde caiu? O profeta queria saber: aonde foi o problema? Mostra para mim aonde está o problema. Você sabe o que isso significa? Quem é da fé, quem não é acomodado, quem tem o espírito de vencedor,
nunca deixa passar a oportunidade de fazer essa autoavaliação. Uma autoavaliação que você faz na sua vida pode mudar tudo. Você vê, é autoavaliação, então é você que faz a avaliação da sua própria vida. É aquela pessoa que pensa, peraí, quando foi, que período que as coisas começaram a dar errado na minha vida? Quando foi que eu parei de vender? Quando foi que eu comecei a ficar desanimado? Quando foi que eu comecei a perder as minhas forças? Quando foi que eu comecei a ver esse meu produto que saía tão fácil, hoje está aqui, travado aqui na loja? Quando foi que as dívidas começaram a acumular? Isso é importante, porque quando você descobre a raiz do problema, é aí que você começa a resolver o problema. Porque se eu não sei aonde eu caí, se eu não sei a raiz do problema, o problema vai ser resolvido, gente? Você pode ver que isso é tão sério que foi uma das coisas que Jesus falou a uma das igrejas do Apocalipse. Vocês sabem muito bem. Ele disse para essa igreja, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Era Jesus falando, você tem que lembrar aonde foi o problema para você poder reconhecer e mudar. Então, todo mundo tem que fazer essa análise. Quando foi que você começou a ficar apertado? Talvez quando você faz essa autoavaliação, aí você vai lembrar. Peraí, naquela época que eu estava bem, é porque eu trabalhava mais, é porque eu dormia menos, é porque eu acordava mais cedo, é porque eu dormia mais tarde, é porque eu investia mais em mim, eu orava mais, eu jejuava mais, eu levava mais a sério os meus propósitos, eu não tinha amizades que me colocavam para baixo, mas eu lembro aqui agora que foi depois que eu comecei a andar com fulano, comecei a andar com a fulana, comecei a murmurar e as coisas começaram a ficar mais difíceis. Então a pessoa lembra de onde começou o problema e ela consegue se consertar e a vida dela começa a mudar. Amém, gente? Autoanálise, autoavaliação da sua própria vida. Isso requer tempo de você sentar e pensar. Por que que em 2015 estava melhor do que hoje? O que que eu fazia naquela época que eu não estou fazendo mais? Descubra aonde foi que você caiu. E aí, por fim da história, põe aí. E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali. E fez flutuar o ferro e disse, levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Ele falou, onde foi que caiu? Ah, foi bem ali. Então ele pegou um pedaço de pau, jogou lá e o machado, o ferro, flutuou. Isso é obra divina. Isso é obra sobrenatural. O ferro não flutua, o ferro afunda, mas a fé pode fazer o ferro flutuar. A fé pode levantar tudo aquilo que afundou. Se a sua vida está afundada, se você está vivendo dias difíceis, a fé vai te levantar. Diga, a fé vai me levantar. Fique de pé e diga, eu creio que a fé vai me levantar.